Bom, pessoal, agora então nós vamos falar sobre juros simples, certo? O juro simples, ele é uma remuneração dada a alguém pela aplicação do seu capital em um determinado período. Então, o juro, ele é aquilo que a gente aplica num determinado período. Você pode emprestar para alguém e determinar o valor. Você pode, então, combinar com ele. Geralmente, o juro simples é para períodos muito curtos, tá? O juro composto, ele é usado mais para os bancos. O juro simples, ele é mais para situações corriqueiras do nosso dia a dia, para períodos mais curtos, pouco utilizado, né, em grandes situações ou empréstimos, essas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Então, o juro simples, ele é sempre aplicado em relação, sempre gerado em relação ao capital inicial. Então, ele nunca muda, né? O valor do juro que eu vou pagar mensalmente ou que eu vou receber depois, ele nunca vai mudar. Então, ele calcula a partir do valor que eu apliquei ou que foi feito o empréstimo num primeiro momento. Então, se eu emprestei R$200, o juro vai ser, digamos, R$100 e eu sempre vou receber R$100. Todo mês, transcorrido um certo tempo, eu vou somando esses juros mensalmente, mas ele nunca se altera. Sempre vai ser 100, certo? Essa é a ideia, então, do juro simples. O juro, dependendo de quantos meses, independente de quantos meses se transcorra, ele é sempre o mesmo, tá? Por isso que a gente diz que é mais utilizado em períodos menores, né? Porque se você emprestar juros por um ano, por exemplo, o juro simples ele já não é mais tão bom para você, nem, claro que para a pessoa que pediu o empréstimo mas para quem recebe não, né? Por isso então que os bancos não utilizam esse tipo de juro para fazer os seus empréstimos. Bom, aí então, para a gente fazer o cálculo, então, né, a gente tem algumas variáveis que a gente precisa saber, certo? Bom, então, nós temos algumas informações que são importantes, né? Então, o capital, que é o valor aplicado, o juro, que é o acréscimo que recebe pelo valor aplicado, o tempo que é dado para receber o valor aplicado que volta com seus juros e a taxa, que é aplicada em porcentagem, que determina a quantidade de juros incidentes sobre o capital inicial. Bom, para a gente fazer o cálculo, então, a gente vai pensar nas nossas fórmulas, né? Então, o juro simples vai usar essa fórmula. Então, capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Bom, se eu quero descobrir o montante, se eu quero descobrir quanto que eu vou receber lá no final, né? Então, o cálculo do montante, a gente vai pensar, então, que vai ser o montante é igual ao juro mais o capital. Essas são as fórmulas, então, que a gente precisa para usar. Outra coisa muito importante, pessoal, dentro tanto do juro simples quanto do juro composto, é que a taxa, ela tem que concordar com o tempo, tá? O que é concordar, professor? Se eu tenho uma taxa que é 5% ao mês, o meu tempo tem que ser, por exemplo, 5 meses, certo? Sempre elas têm que estar na mesma unidade. Então, se a taxa está em meses, o tempo também está em meses. Se a taxa está em anos, o tempo também precisa estar em anos, certo? É importante a gente perceber isso, porque aí quando a gente não consegue, geralmente a gente vai fazer a transformação do tempo, tá? A gente nunca mexe na taxa. A gente sempre faz a mudança usando como referência o tempo. Por exemplo, se eu tenho uma taxa, e aqui eu vou usar uma situação imaginária, só para vocês imaginarem. Eu tenho, então, uma taxa que é de 10% ao ano, tá? E aí eu tenho um tempo que é de 2 anos. Aliás, 24 meses, tá? Como é que eu transformo esses meses em ano?
Então, eu vou pensar na relação que existe. Cada 12 meses equivale a um ano, certo? Se eu tenho 24 meses, quer dizer que eu tenho 2 anos, certo? E aí, agora elas combinam. Então, eu vou utilizar essa informação com essa no meu cálculo quando eu for resolver, certo? Então, eu preciso observar, então, se a taxa e o tempo combinam sempre e transformar sempre o tempo em relação à taxa, se elas forem diferentes, para poder fazer o cálculo.